Fala galera, tudo bem? O assunto é mais uma vez a Champions para falar sobre a primeira partida do Pirlo na Champions como treinador. Uma vitória importante em Kiev diante do Dinamo. Não era um jogo simples jogar na Ucrânia, até com mais público do que o normal, que a gente tem visto em vários dos lugares que já receberam público, mesmo que uma parcela menor, nesse caso mais torcedores em Kiev, contra um time renovado, em processo de renovação, mas com Mircea Luchescu, um treinador extremamente experiente também. Então não era um jogo simples e não foi um jogo fácil. A Juventus vence, mas longe de ser uma vitória convincente, empolgante, mas é um jogo que tem alguns aspectos legais pra gente tratar aqui taticamente, sobre o funcionamento de um lado, sobre a forma de tentar responder a isso do outro. Então, se tecnicamente não foi um dos melhores jogos, se não foi um jogo dos mais interessantes, se nem foi, quer dizer, interessante eu acho que foi, mas não no sentido de ser aquele jogo que não para, aquele jogo dos mais legais, de atrair a atenção mesmo, mas acho que para um olhar de mecanismos de parte tática, de mudanças de comportamento com ou sem a bola, determinações bem específicas. Acho que nesse lado o jogo foi sim, teve algumas coisas legais pra gente tratar aqui. Convido você a se inscrever, se ainda não inscreveu, clica aqui embaixo, ativa o sininho da notificação, deixa a curtida no vídeo e comentário no canal também. Vamos falar um pouco então sobre essa estrutura, partindo do ponto de partida, né? Partindo das escalações iniciais. Então, a Juventus, eu estou colocando como linha com 4 para pegar a base do momento sem bola. Porque a Juventus tem jogado dessa forma, eu cheguei a gravar vídeo sobre isso depois da estreia no Campeonato Italiano, que foi ali o primeiro jogo com o Pirlo. A dinâmica, o mecanismo já estava bem evidente ali. O time sem a bola joga com duas linhas com 4. Com a bola muda radicalmente isso, porque um dos laterais tem o papel de virar um zagueiro, ou seja, ficar na base de uma saída com 3 jogadores, enquanto o outro se projeta para abrir o campo como um ponta pelo outro lado. A grande novidade desse jogo, a grande surpresa, se é que dá para chamar dessa forma, foi a inversão desse eixo no lado do Pirlo. Porque em geral o que vinha acontecendo era o Danilo como o lateral direito que ficava junto com os 2 zagueiros e o lateral esquerdo ganhava essa liberdade, o Quadrado, Frabota, as opções que já atuaram por esse setor do campo nesse início de temporada. Dessa vez, o Danilo ficou no lado esquerdo e o Quadrado do lado direito nessa primeira linha com 4 do momento sem bola, funções diferentes. Danilo próximo de Bonucci e Chiellini, eu já tô colocando o Demiral aí porque tem a lesão do Chiellini, então acaba mexendo na defesa ainda do primeiro tempo, mas o Danilo ficando como esse lateral base da linha de defesa, enquanto o Quadrado se lançava. Então outra inversão importante é a sequência desse mecanismo, a coordenação desses movimentos, os complementos, né? No lado em que o lateral ataca o fundo como um ponta, o meia aberto flutua por dentro. No lado em que o lateral fica na base, o meia aberto é um ponta. Então não foram só os laterais que inverteram, os meias também. Então o que a gente viu dessa vez foi, no lado esquerdo do campo, o Chiesa fazendo esse papel de abrir o campo, de ser o ponta bem espetado por ali. Então ficava o Chiesa espetado por um lado, do outro lado o Quadrado espetado. O Kulusevski centralizava para jogar próximo ao Ramsey e os dois encostando no Morata como essa referência ofensiva. E do outro lado, o time do Dinamo Kiev partia basicamente de um 4-3-3, o Sidorchuk era esse primeiro volante à frente de uma jovem defesa, inclusive, né? E à frente dele o Chaparenko e também o Bujalski. Só que o funcionamento não era tão simples assim também não. Você tinha os 3 meio-campistas, o Tsigankov como o ponta pela direita, o Carlos Depena como ponta pela esquerda, o Supriar, jogador importante de seleção de base da Ucrânia, como o 9. Só que era interessante porque, da mesma forma que a Juventus se adaptava no momento com e sem a bola, mudando radicalmente o seu desenho, o time do Mircea Luchescu também mudava bastante o seu funcionamento sem a bola, inclusive para fechar parte da ideia de jogo do Pirlo. Então, geralmente, a saída de bola acabava acumulando mais jogadores pelo lado direito, que era o lado que tinha o Kulusevski, o Quadrado se projetando também, e por esse lado, o Depena ficava mais recuado. Então, se a gente for pensar no momento sem bola do 4-3-3 do Dinamo de Kiev, em tese, você tem a volta de uma segunda linha com 4 à frente de um volante. Ficaria o Sidorchuk, o Carlos Depena voltaria para ser o meia pela esquerda, o Tsigankov o meia pela direita. Só que não era tão assim, o Carlos Depena muitas vezes voltava até mais do que os demais jogadores. Então tinha um direcionamento que era, o Carlos Depena vai acompanhar e proteger mais
a marcação pelo lado, ele vai voltar, vai recuar um pouco mais. O Bujalski, que é esse meio-campista à frente, o Shaparenko, embora seja o meia, o 10, e aliás, individualmente foi um dos grandes destaques da partida, garoto, jogador jovem, mostrando potencial, boa qualidade técnica no momento com bola, eu vou chegar no momento com bola já já, mas no momento sem bola, ele ficava como esse meio-campista à esquerda, o Sidorchuk era o primeiro volante de fato, o jogador que preenche a entrada da área, e o Bujalski saía para acompanhar e muitas vezes encaixar o Bentancur, que era esse volante pela direita da Juventus. Então é curioso porque dos 3 meio-campistas, ou de toda a estrutura de meio-campo do Dinamo de Kiev, quase todos acabavam se direcionando para o mesmo lado, para tentar limitar as opções de saída de bola da Juventus por ali, protegendo um pouco mais esse lado esquerdo de marcação, o lado direito de subidas da Juventus. Quem poderia ter algum espaço e até se projeta algumas vezes era o Rabiot, que aparece em alguns momentos isolados ali da partida, tentando justamente ser essa opção. O Tsigankov em alguns momentos era justamente quem? Como ponta pela direita, já que a saída da Juventus começava por aquele setor, o time tinha a tendência de se deslocar para aquele lado, o Tsigankov ajudava a entrar e a tentar marcar a saída de bola do Rabiot. Então era um comportamento um pouco diferente, mas interessante do lado do Dinamo de Kiev. E qual virou a grande arma? O jogo foi decidido, mesmo que não tenha sido uma atuação convincente, o jogo foi decidido pelos 2 gols do Morata, mas a principal válvula de escape da Juventus foi o Chiesa, com frequência. O Chiesa recebendo a bola justamente do outro lado. Porque se a Juventus acumula jogadores pelo lado direito, se o Dinamo de Kiev direciona a sua marcação para esse lado, naturalmente o outro lado está mais vazio. Então a inversão para o espaço vazio tende a dar a chance do Chiesa na ponta esquerda poder acelerar, poder entrar em diagonal. E esse foi o caminho para as principais jogadas da Juventus dentro da partida. Importante, inclusive, a imagem, a primeira partida do Chiesa na Champions. Então era um jogo importante para ele, uma estreia em Champions para um jogador que desperta um interesse muito grande e que tentou assumir esse protagonismo, que foi o responsável pelas principais jogadas criadas. Aliás, o primeiro gol nasce de uma jogada do Chiesa pelo lado esquerdo, o segundo gol nasce de uma jogada do Quadrado, ou seja, justamente esses alas barra pontas do momento com bola da Juventus, produzindo os lances de gols. Mas longe de ter sido fácil, porque por dentro o jogo não fluiu. Por dentro a Juventus teve muita dificuldade para conseguir criar mais, para conseguir colocar Ramsey e Kulusevski com chances de serem acionados nas costas da defesa ou nas costas dos volantes. Então o Dinamo Kiev fez um bom trabalho competindo de forma organizada. E no momento com bola, para citar o que eu falava, né, o lado esquerdo do Dinamo Kiev também foi o lado mais forte, muito pelo Shaparenko, jovem meia, que foi bem, que muitas vezes iniciava essa armação não como um meia avançado, e sim como um meia recuado que ditava o ritmo da troca de passes. O Karavaev, como lateral esquerdo, se projetava. O Carlos de Pena, que tinha toda essa responsabilidade sem bola, com bola, se colocava um pouco mais à frente, e o Shaparenko virava esse armador pelo lado esquerdo, à esquerda do Sidorchuk, enquanto o Bujalski ficava mais avançado, como de fato um meia mais avançado. Então essa dinâmica do meio de campo do Mircea Lucescu foi um pouco diferente, foi interessante, não foi o suficiente para sair com um resultado melhor, mas foi um jogo, eu diria, bem equilibrado, ainda que sem grandes emoções na maior parte do tempo, um jogo travado em boa parte do tempo, um jogo realmente decidido. Pelo Morata, que volta a fazer gols importantes em Champions com a camisa da Juventus, né? A gente lembra automaticamente do mata-mata lá de 2014 e 2015, quando ele foi muito importante na reta final de Champions para a Juventus. Ele tá de volta, claro que a ausência do Cristiano Ronaldo é pesada, não tem como ser substituído à altura, mas o Morata decidiu o jogo com 2 gols. E também o aspecto importante do Dybala, que a gente ainda tem essa curiosidade de como ele vai ser exatamente encaixado no time. Entrou no segundo tempo, não tá 100%, tá voltando aos poucos, então ainda não dá para falar da Juventus com as peças ideais para esse mecanismo. O mecanismo, o funcionamento, tá muito claro em termos de ideias, quais vão ser as variações. Agora, qual vai ser o desempenho? A gente vai precisar esperar um pouco mais de temporada, até das peças de volta também, para a gente ter essa noção melhor de como vai ser a caminhada da Juventus dentro da Champions. Agora, um resultado importante, né? Porque num grupo que obviamente tem Juventus e Barcelona como favoritos destacados, o jogo em tese mais complicado, fora esses confrontos diretos, é justamente enfrentar o Dinamo de Kiev em Kiev, jogando na Ucrânia. E é um time que tem potencial para dar trabalho, para ser chato de enfrentar. E a Juventus, embora não tenha feito uma grande partida, larga com 3 pontos fora de casa jogando na Ucrânia. Conta aí com os comentários de vocês, sugestões de outros jogos dessa rodada de Champions para a gente falar um pouco mais detalhadamente aqui. Um abraço e até a próxima.